Eu tenho 82 anos. Meu nome é Conceição Maria dos Santos, mas todo mundo me chama de Dona Conceição ou só Conceição. Nasci em uma cidadezinha pequenininha em Minas Gerais, um lugar que não existe mais, não como eu lembro, e agora estou aqui, em uma clínica geriátrica nos arredores de São Paulo, neste quarto branco com 2 camas, uma delas sempre vazia. Tenho uma história para contar, uma história que ferve dentro do meu peito há muito tempo, uma história que ninguém nunca me perguntou sobre, uma história sobre a família que me abandonou, sobre a igreja que me esqueceu e sobre Jesus, que foi a primeira pessoa a realmente aparecer quando ninguém mais estava. Se você chegou até aqui, se leu até este ponto, fica comigo, fica aqui e escuta. Essa história é sua também, porque você também está procurando, você também está cansado, você também está procurando por alguém que realmente se importa. Eu nasci em 1944, em uma comunidade pequena, perto de Belo Horizonte. Meu pai era carpinteiro, minha mãe era dona de casa. Não éramos ricos, mas tínhamos amor. As famílias viviam juntas, comiam juntas, rezavam juntas. Meu pai levantava cedo para trabalhar. Minha mãe fazia o café antes do amanhecer. Minha avó vivia conosco e contava histórias de santos, tradições da Igreja Católica. Nós éramos católicos porque isso era o que se era em Minas Gerais. A igreja era o coração da comunidade. Eu era a filha do meio de 5 filhos. A casa era sempre barulhenta, cheia de gente, comida no fogo. Toda semana tinha festinha em volta da mesa, alguém contando piadas, alguém cantando. Meu pai fazia brincadeiras, minha mãe nos apalpava enquanto cozinhava. A vida era simples, mas completa. Parecia que nunca terminaria. Quando tinha 18 anos, conheci Francisco. Era um homem bom, sério, mas com um sorriso que fazia meu coração bater. Nos casamos em 1962, em uma missa simples. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos esperança. Tínhamos a igreja, tínhamos Deus. Ou, pelo menos, a gente pensava que tinha. Nos primeiros anos, tivemos 4 filhos. Marcos, em 1963, Rosane, em 1965, Paulo, em 1967, Débora, em 1970. Cada filho era um milagre. Eu rezava para a Virgem Maria. Francisco trabalhava duro. Eu cuidava da casa e das crianças. Éramos pobres, mas felizes. Em 1972, mudamos para São Paulo. Francisco conseguiu um emprego melhor.
A mudança foi dolorosa. Deixei minha mãe, deixei minha avó, deixei minha comunidade. Mas era o que se fazia. Chegamos a São Paulo em um apartamento pequenininho na Zona Leste. A cidade era gigante, barulhenta, confusa, muito diferente de Minas Gerais. Mas Francisco ganhava um bom salário e aos poucos conseguimos uma casa própria. Criei meus filhos como uma mãe deveria criar. Iam para a escola, comiam bem, iam para a missa. Toda semana rezávamos o rosário em casa. Eu ensinava sobre Jesus, sobre os santos, sobre certo e errado. Meu marido era um homem bom, um provedor, um pai que amava seus filhos. Tínhamos uma vida simples, dignificada. A igreja era nossa família extensa. Quando Marcos tinha 16 anos, começou a trabalhar com Francisco. Era inteligente, aplicado, prático. Rosane era mais sensível, mais inteligente nos livros. Paulo era tímido, leal. Débora era alegre, cheia de vida, meu raio de sol. Nos anos 1980, a situação mudou. Marcos conseguiu um emprego em uma empresa financeira. Era educado, sabia falar bem. Rosane se formou e casou. Paulo começou a falar sobre deixar o Brasil. Débora cresceu com seus próprios problemas. Ninguém tinha tempo para pensar na mãe. Naquela época, aos 45 anos, algo mudou minha vida. Estávamos em uma festa junina e um vizinho me convidou para uma igreja evangélica. Não era a igreja católica, era a Assembleia de Deus. Eu tinha medo. Dizia-se que os evangélicos eram estranhos. Mas aquele senhor era bom e insistiu gentilmente. Fui pela primeira vez em um domingo e fiquei chocada. A igreja era barulhenta. As pessoas gritavam, Aleluia e Glória a Deus. O pastor pregava com paixão, com suor na testa, com emoção que nunca tinha visto. E havia louvor. Não era aquele cântico monótono da missa. Era música de verdade. Era alegria. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim sabia que era errado, que eu era católica. Mas outra parte, cansada, vazia, queria mais. Depois da pregação, as pessoas vieram falar comigo, me abraçaram. Disseram que Deus tinha um plano para mim, que Deus me amava. Ninguém tinha dito isso na Igreja Católica. Conversei com Francisco naquela noite. Ele estava hesitante, mas viu algo diferente em mim, uma esperança, uma leveza que não tinha mostrado em anos. Ele disse que se eu sentia que era certo, ele iria comigo. Aos 45 anos, deixei a Igreja Católica e virei evangélica. Uma decisão que mudaria tudo.
Os primeiros anos na Assembleia foram como um segundo nascimento. Eu ia toda semana. Ninguém precisava me dizer. Eu ia 3 vezes por semana. Quarta era ensaio de louvor. Sábado era reunião. Domingo era culto principal e noturno. Meu marido ia comigo, relutante no começo, depois com frequência. Dávamos o dízimo. Minha renda era pequena, mas dávamos. Acreditávamos que se dessemos, Deus nos abençoaria. E parecia que Deus estava abençoando. Marcos recebeu uma promoção. Rosane teve sua primeira filha. Paulo conseguiu um visto para a América. Débora casou com um homem de bom emprego. Eu dizia à igreja que essas eram as bênçãos de Deus. Tínhamos um pastor, pastor Elias, que pregava sobre o evangelho da prosperidade. Dizia que Deus quer que sejamos ricos, que a pobreza é maldição e riqueza é bênção. Eu acreditava completamente. Meu Deus, quanto eu acreditava! Eu amava minha igreja, virou minha comunidade, mais do que minha própria família. Os amigos da igreja vinham em minha casa, fazíamos churrasco para a igreja, viajávamos para retiros. Quando tinha oração especial, eu era a primeira a estar lá. Quando o pastor pedia testemunhos, eu era a primeira a levantar e contar como Deus me abençoava. Eu era uma mulher de fé, uma guerreira de Deus. Mas enquanto ocupada com a igreja, algo acontecia com minha família. Meus filhos cresciam, ocupados, distantes. Marcos tinha seu escritório, seu carro, suas amizades. Visitava talvez uma vez por mês. Rosane tinha 3 filhos, corria entre casa e trabalho. Telefonava, mas conversas eram curtas. Paulo estava na América, mandava dinheiro, visitava uma vez a cada 3 anos. Débora era a que mais via, morava perto, mas tinha seus filhos, seu marido, seu mundo. Ninguém me pediu para ser a avó que senta e brinca. Ninguém tinha tempo para trazer netos. Eu via meus netos em aniversários, Natal, mas não me conheciam. Chamavam de vó, mas não de verdade. Sinto que desperdicei tanto tempo. Naqueles anos, quando as crianças estavam em casa, quando tudo era barulhento e cheio, não apreciei. Estava presa em meu próprio mundo de preocupações. E depois, quando tinha tempo, quando podia desfrutar, todos tinham ido. Meu marido Francisco morreu em 2018, aos 77 anos. Teve um infarto dormindo. Simplesmente foi. Um dia estava ali e no próximo tinha partido. Tínhamos sido casados 55 anos. Não era matrimônio perfeito, mas era bom. Francisco era constante, tranquilo, amoroso. Depois que partiu, a casa ficou vazia.
mais vazia do que nunca. Meus filhos vieram para o funeral, choraram, disseram que sentiam. Depois voltaram para suas vidas. Marcos tinha reunião importante. Rosane tinha filhos. Paulo estava na América. Débora ficou pouco mais. Me deixaram sozinha na casa grande, onde criei 4 filhos e vivi com o marido 40 anos. Continuei indo à igreja, de fato, mais frequentemente. Se não estivesse lá, não teria nada para fazer, ninguém para conversar. A igreja era tudo que me restava, ou pelo menos pensava que era. Em 2020, tive um derrame. Não foi grave, mas deixou meu lado esquerdo fraco. Caí e não conseguia levantar. Débora me encontrou e levou para o hospital. Médicos disseram que era aviso, precisava desacelerar, precisava de alguém. Meus filhos se reuniram, decidiram que não podia mais viver sozinha. Não queriam que ficasse com eles. Colocaram em clínica geriátrica. Não é terrível? Enfermeiras rápidas, médicos regulares, comida adequada. Mas é clínica geriátrica. Sabe o que é? É saber que ninguém quer você. Nos primeiros meses, a igreja visitava. Pastor Elias veio 2 vezes, pôs a mão na minha cabeça e rezou, dizendo que Deus me curaria. As mulheres da igreja vieram com bolo caseiro, sopa, palavras doces. Disseram que oravam diariamente, que Deus tinha plano para mim. Acreditei. Acreditei que em breve estaria de volta. Mas ninguém voltou. Pastor Elias não voltou. Mulheres pararam de vir depois do 2º mês. O pastor às vezes mencionava meu nome nos cultos. Vamos orar pela irmã Conceição. Toda a igreja dizia amém, mas ninguém vinha, ninguém ligava, ninguém se importava o suficiente. Tive muito tempo para pensar aqui nesta clínica, muito tempo para considerar, para voltar atrás e entender tudo que acreditei, tudo que fiz, tudo que sacrifiquei. 30 anos na Assembleia de Deus, 30 anos indo 3 vezes por semana sem falhar, 30 anos dando dízimo, muitas vezes dinheiro que mal podíamos perder, dinheiro que poderia ter alimentado melhor as crianças. 30 anos fazendo testemunhos sobre as bênçãos de Deus, sobre como Deus me abençoava. E lá estava eu, sozinha. Meus filhos visitavam uma vez a cada 3 meses, nervosos, com pressa de ir embora, achando talvez que eu pediria dinheiro. A igreja, que era minha 2ª família, que era mais importante para mim que minha família de sangue, esqueceu que eu existia. Comecei a me perguntar, era tudo ilusão? Vida inteira de mentiras?
Eu tinha desperdiçado tudo? Mas então, alguns meses depois, conheci o pastor Benedito. Era muito velho, talvez 85 ou 86 anos, vivendo do outro lado do corredor. Tinha sido pastor em uma igreja assembleiana em Campinas. Pregava há mais de 40 anos. Mas teve um acidente, uma queda que o deixou frágil, e seus filhos o colocaram aqui como colocaram comigo. Era um homem quieto, muito diferente de pastor Elias, que pregava aos gritos. Passava o tempo lendo a Bíblia, sempre com a Bíblia aberta, marcada com papéis pequenos nos versículos que mais importavam. Um dia estava no pátio, sentada em cadeira de rodas, e ele veio e sentou. Ficamos em silêncio, olhando árvores e céu. Depois disse: "Você também foi abandonada, não é?" Não conseguia falar. Lágrimas vieram. Pegou minha mão. "Meu nome é Benedito. Eu também estou aqui porque meus filhos não tinham tempo." A partir daquele dia, pastor Benedito virou meu amigo. Toda tarde, quando podia, vinha ao meu quarto. Conversávamos, não sobre igreja, não sobre testemunhos ou bênçãos, era sobre Jesus. Começou a ler comigo, não sermões, os próprios evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Salmos. Lia um parágrafo e esperava para eu dizer o que pensava. Uma tarde, leu sobre a mulher que perdeu uma moeda de prata e procurou em toda a casa até encontrar. Quando encontrou, reuniu amigas. "Alegrem-se comigo, encontrei a moeda." Pastor Benedito fechou a Bíblia. "Você conhece o significado, Dona Conceição?" Disse que não. "Você é a moeda. Deus procura por você. Estava perdida. Ele vem procurar. Quando encontra, quer chamar todos os anjos para se alegrar." Naquele momento, entendi algo que não tinha entendido em 30 anos. Tinha ido à igreja, mas nunca conhecido Jesus de verdade. Cantei músicas sobre ele, mas emoção, não pessoa. Dei dinheiro à igreja, mas não meu coração. Pastor Elias pregava bênçãos materiais. Eu acreditava que era Jesus, mas Jesus não era isso. Era ser encontrada, ser amada quando ninguém se importava. Comecei a ler sozinha à noite. Tínhamos uma Bíblia no quarto, linda, nome gravado em ouro, presente que a igreja deu quando batizada. Ficou 30 anos no criado. Capa linda, mas páginas quase nunca abertas, crispas, nunca lidas. Agora eu abria. Lia sobre Jesus curando doentes, comendo com pecadores, dizendo a uma mulher samaritana, rejeitada, que conhecia tudo e ainda assim amava. Comecei a chorar. Não choro emocional da igreja, era profundo, de alguém finalmente entendendo que tinha sido amada o tempo todo,
mas gastou tanto procurando rejeição de outros que não viu. Uma noite, após ler sobre Jesus e mulher no poço, fiz uma oração, primeira de verdade. Disse: Jesus, sou como aquela mulher, fui rejeitada, filhos não me querem, igreja esqueceu. Você vem me procurar, me vê, me ama? Se ama, é tudo o que preciso. Pelo amor de Deus, seja real para mim. Em meu quarto solitário, luzes da cidade nas cortinas, senti algo, não voz, não visão, presença, como alguém muito grande, muito amoroso, entrando e sentando na minha cama, como aquela pessoa dizendo: Conceição, não está sozinha, nunca esteve, estive aqui o tempo todo. Depois daquela noite, tudo mudou. Não minha situação. Ainda aqui, filhos visitam uma vez a cada 3 meses. Igreja não vem, mas mudou como vejo tudo, porque agora sei que Jesus está aqui. Nas manhãs, quando acordo com dor, quando enfermeiras ajudam a banhar, quando olho pela janela e vejo pôr de sol, quando durmo. Pastor Benedito ainda vem à noite. Lemos Bíblia juntos, rezamos, falamos sobre vida, filhos, coisas que não entendemos. É suficiente, mais que suficiente, é tudo. Quero falar para vocês que estão ouvindo isso agora, especialmente para aqueles que estão na igreja evangélica como fui eu. Vocês que cantam Aleluia todas as semanas, que dão testemunho das bênçãos de Deus, que recitam versículos de memória. Quero dizer, certifiquem-se de que estão em uma relação genuína com Jesus. Não apenas em uma relação com a igreja e com as pessoas que estão lá, porque a igreja pode falhar você. As pessoas podem abandoná-lo, mesmo as pessoas que juraram estar com você para sempre. Os amigos da igreja podem esquecer depois de 2 meses que você existe. Mas Jesus não vai embora. Jesus não esquece. Jesus vem procurar aquela moeda de prata perdida e quando encontra, o céu inteiro se alegra. Minha vida não foi a vida que esperava. Eu esperava ter uma grande família ao meu redor na velhice, netos vindo visitar, filhos cuidando de mim, conversas no churrasco de domingo. Eu esperava que a igreja sustentasse, que os amigos apoiassem, que houvesse uma comunidade. Mas a vida não funcionou assim. Sabe, eu não tenho tristeza agora, apesar de tudo, porque entendo que Deus me colocou neste quarto, nesta cama, nesta situação de abandono, justamente para que eu conhecesse Jesus de verdade.